Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Quando lhe vem à mente o termo consciência, em que você está pensando? O que é consciência? Por definição, consciência é tudo aquilo que você está consciente. Nós chamamos isso de campo fenomênico, pois trata-se do campo onde se desenvolve o fenômeno de que estamos conscientes. Este campo, a consciência em si mesma, é o que nós identificamos na tradição hermética como a quinta essência do espírito. Por consciência, identificamos o próprio espírito. No esquema planetário, o Sol representa a luz da consciência, o alux do sagrado anjo guardião. No âmbito da consciência, ocorrem inúmeras modificações que, devido às suas interações, tecem a dança do véu da vida sobre a face do espírito. Começando de fora para dentro, nós percebemos que o mundo ao nosso redor... Começamos de fora para dentro. Nós percebemos o mundo ao nosso redor. Como estamos conscientes ou percebemos o mundo? A única forma para percebermos o mundo é através de um ou mais sentidos, por meio dos estímulos que recebemos do exterior. Temos consciência de tudo o que nós vemos, o mais distante possível no horizonte, por virtude da luz que ressalta o objeto e entra em nossos olhos, sendo convertida em impulsos elétricos através de nossos nervos e canais até o córtex visual. Esses impulsos são interpretados e apresentados à consciência na forma de visão, ou seja, tudo aquilo que estamos conscientes, por mais distante que seja, já se encontra em nosso interior, já está presente em nós. Nós não encontramos imediatamente conscientes Nós não nos encontramos imediatamente conscientes dos substratos físicos da percepção, apenas da percepção em si mesma. Nós não sentimos as fibras do músculo se rompendo, apenas a dor. Nós não sentimos o estímulo da luz sendo convertido em impulso elétrico, apenas enxergamos o objeto na qual colocamos atenção. Esse processo se aplica a todos os 5 sentidos. Todo o mundo em que vivemos é uma construção de nosso sistema nervoso. Todas as sensações que experienciamos estão presentes no campo da consciência. Dessa maneira, o campo fenomênico foi chamado por alguns filósofos da tradição ocidental como mundo das aparências, o único mundo da qual estamos conscientes. Este é o único mundo que possuímos e o único no qual iremos trabalhar. É o mundo onde o místico telêmico empregará sua vontade. Continuamos nossa jornada para o interior. Nós percebemos o mundo como se estivéssemos em seu centro, a partir do corpo físico, no campo fenomênico. Essa foi a justificação para muitos hermetistas renascentistas colocarem a Terra como centro do universo em seus diagramas. Não se trata de um mapa objetivo, mas antes disso, um mapa subjetivo ou fenomenológico da experiência daquilo que fazemos. Quero dizer, experimentamos o corpo e através dele o mundo, como se estivéssemos no centro do universo. Tanto o mundo quanto o corpo são experienciados na forma de matéria densa, sólida, física. É o que a tradição tem chamado de elemento terra no campo fenomênico ou consciência. Os limites entre o corpo e o mundo não são claros para nós, pois não existe uma real divisão entre eles. O que existe é um dispositivo de percepção que diferencia o corpo de seu meio ambiente por razões bem práticas. Quer dizer, uma mentira conveniente ao invés da verdade. O elemento terra é o corpo do mundo. No corpo, nós experimentamos muitas coisas. Na cabeça, experimentamos pensamentos, raciocínio, lógica, dedução, crenças, estratégias, memórias, etc. Em diferentes áreas, experimentamos emoções, medo, tristeza, raiva, felicidade, surpresa, etc. Experienciamos também impulsos e desejos, se mexer, comer, falar, copular, etc. No campo fenomênico, ou consciência, o espírito no caso, nós temos a percepção do elemento terra, o corpo físico. A do ar, os pensamentos, a água, que seriam as emoções, e o fogo, impulsos, desejos. O yoga do sagrado anjo guardião é o que na tradição oriental é conhecido como Drashta Yoga. Perdoe a pronúncia.
A atitude de se permanecer alerta e consciente, um estado de presença vigilante considerado a própria consciência ou espírito. Executar o yoga do Sagrado Anjo Guardião é, portanto, habitar o espírito sem se identificar com qualquer um dos 4 elementos, ou suas muitas combinações. Isso é explicado em Liberlu, LXV, versículo 22. Exatamente como o diamante resplandecerá vermelho para o rosa, o verde para a folha da rosa, assim tu habitarás a parte das impressões. Em seus comentários sobre essa passagem, Crowley diz que as impressões são vrits e que o verdadeiro ser se encontra independente de todo fenômeno. Ele continua destacando que o Magister Temple reage com perfeita elasticidade a todos os impactos, aparentando um estado completamente passivo a tudo, completamente não influenciado por nada. Seguindo o texto. Todo tipo de comportamento mental nos ocorre na forma de vrit, uma condição, uma modificação. Vrit deriva da palavra vrita, que significa círculo. Portanto, vrit significa um círculo ou vórtice na qual nos tornamos envolvidos e não conseguimos escapar. Não conseguimos nos livrar de sua influência. A mente humana é muito fraca. As pessoas são facilmente influenciadas por qualquer coisa. Não importa se as experiências que passamos são boas ou ruins. De qualquer maneira, elas irão criar um vrit na mente. A ansiedade é um vrit da mente. Da mesma maneira que a tensão e o estresse também são. A maneira como percebemos a vida, pessimismo, otimismo, negatividade ou positividade, tudo isso são vrits. Vrit é uma condição e existem milhares de condições que não reconhecemos porque nosso entendimento não é profundo ou desenvolvido o suficiente. O Yoga Sutra de Patanjali começa assim. 1. Agora, a instrução da união. 2. Yoga é o controle das atividades da mente. 3. Então o observador se estabelece em sua própria forma. 4. Em caso contrário, ele considera as atividades como sua forma. Crowley identifica as impressões no Liber LXV, versículo 22, com a palavra sânscrita vrit, quer dizer, as atividades da mente ou turbilhões que consistem em nossa consciência do universo, habitarás à parte. Não significa que as impressões serão extintas. Elas estarão sob controle e, portanto, não irão afetar o observador na medida em que se projetam no nível de percepção da consciência. A proficiência nesse processo, Crowley atribui ao mestre do templo da AA. Em O Livro das Mentiras, ele é esclarecido nos termos da fórmula da mulher escarlate. Aí segue o texto do Livro das Mentiras. Suave e vazio como tu sobrepujas o duro e cheio. Isto morre, isto se dá. A ti é o fruto. Se tu a noiva, tu serás a mãe doravante. Assim, para com todas as impressões, não as deixe sobrepujar em ti. Porém, deixa que se reproduzam em ti. As últimas das impressões, vinda para a sua perfeição, é Pan. Recebe 1000 amantes. Tu carregarás apenas uma criança. Seguindo. Sobre essa passagem, Crowley comenta: o capítulo é um conselho para aceitar todas as impressões. É a fórmula da mulher escarlate, mas não se deve permitir dominar-se por impressão alguma, apenas frutificar-se, como o artista que vendo um objeto não o reverencia, mas produz uma obra-prima a partir dele. Esse processo é mostrado como um grande aspecto da grande obra. É possível, dessa maneira, notar a concentração e unidirecionamento das energias da mente, através da fórmula da besta e da mulher escarlate. 2 processos
ou poderes que podem ser cultivados dentro do tempo da consciência de cada indivíduo. O yoga do sagrado anjo guardião pode ser definido da seguinte maneira: consciência calma, ampla, caracterizada por um estado de presença absoluta, desapegada e discriminativa. Primeiro ponto, o estado de calma. Um estado de consciência não afetado ou seduzido pelas emoções, pensamentos ou sensações. Segundo ponto, consciência ampla. Um estado de consciência focado que permite a percepção plena de pensamentos, emoções e sensações. Terceiro ponto, estado de presença. Um estado de consciência no presente, sem se deixar envolver ou seduzir pelos pensamentos que levarão o candidato às ilusões de passado ou futuro. Este é um estado de presença vigilante. Não existe, contudo, nenhum tipo de tensão no processo. Quarto ponto, consciência desapegada. Um estado de consciência livre de ânsia de resultado, desapego dos resultados das ações. O apego nasce da necessidade de posse ou dos frutos das ações. O yoga do sagrado anjo guardião auxilia na erradicação desse desejo, tornando o candidato consciente de sua natureza interior, o que facilita o desapego. Quinto ponto, consciência discriminativa. Um estado de consciência lúcida que discrimina sem a interferência das emoções. Quando as emoções coloram a discriminação, ela perde o brilho da sua lucidez e se transforma em julgamento. O impulso em julgar, portanto, vem carregado de uma força emocional que na maioria das vezes é muito negativo. Executar o yoga do sagrado anjo guardião é cultivar uma consciência discriminativa lúcida. Para vencer esse impulso, o candidato deve confrontar cada pensamento com seu oposto. O yoga do sagrado anjo guardião é uma economia de meios. Não constantemente perdemos muita energia psíquica nos identificando com pensamentos, emoções e sensações. Sua prática auxilia a estrutura psíquica a manter-se íntegra, o que facilita o processo de concentração e meditação. Isso permite ao candidato forçar-se completamente na meta, que é a grande obra, deixando de perder tempo com assuntos alheios à sua jornada. Nos termos do misticismo, o yoga do sagrado anjo guardião permite ao candidato construir um caminho seguro para sua experiência mística com o divino, refinando não apenas a concentração em sua capacidade de alcançar o samadhi, mas também sua devoção. Nos termos da magia, quase nenhum poder. Ou melhor, nos termos da magia, pensamento é poder. Quando as energias da mente são dissipadas, o magista tem pouco ou quase nenhum poder. Dessa maneira, o poder verdadeiro vem com o unidirecionamento das energias da mente. Por isso, Crowley nos ensina a começar com o yoga na intenção de fortificar as estruturas do palácio espiritual. O yoga do sagrado anjo guardião, portanto, auxilia o candidato a admitir somente ideias que estão em harmonia com o fim desejado, e não qualquer ideia vaga e contraditória que se apresente. Através dessa prática, ainda é possível acalmar e diminuir drasticamente a reação dos pensamentos, emoções e sensações. Portanto, deixa que teu equilíbrio mental esteja acima das perturbações causadas por adventos materiais. O yoga do sagrado anjo guardião mantém o candidato em seu eixo natural, em repouso sobre a sua própria natureza. Neste repouso, ele deixa de ser vítima das circunstâncias, pois está livre das reações que surgem na superfície da consciência a partir de eventos externos. Trata-se do equilíbrio sustentado pelo espírito sobre os 4 elementos. Isto o capacita a agir de uma maneira diferente frente aos eventos da vida. Estabelecido em seu próprio eixo ou natureza, emoções, pensamentos e sensações passam pelo crivo da percepção lúcida, não abalando as estruturas da árvore da vida. Isso significa que na vida, o candidato se mantém sereno diante de todas as dificuldades, calamidades, injúrias e injustiças. Aprende primeiro, ó aspirante, a nossa antiga ordem, que o equilíbrio é a base da alma. Se tu próprio não tiveres uma firme fundação, em que te firmarás para dirigir as forças da natureza? Se tu próprio não tiveres uma firme fundação, em que te firmarás para dirigir as forças da natureza? O yoga do sagrado anjo guardião constrói fundações firmes na árvore da vida. E a magia?
E na magia, quais são as vantagens do yoga E na magia, quais são as vantagens do yoga do Sagrado Anjo Guardião? Suponhamos que o candidato está evocando um demônio. E na magia, quais são as vantagens do yoga do Sagrado Anjo Guardião? Suponhamos que o candidato está evocando um demônio que, ao aparecer visivelmente para ele, começa a lhe tratar com lisonjeios, dizendo-lhe apenas o que ele gostaria de ouvir, fazendo esquecer do objetivo da operação ou pensar que seu sucesso foi alcançado quando, em verdade, somente seu ego foi massageado. O candidato notará que a proficiência no yoga do Sagrado Anjo Guardião impedirá que esse tipo de coisa aconteça, pois o capacitará a estar lúcido no processo de evocação, discriminando com consciência ampla todo o processo. Amor é a lei, amor sob vontade. Este texto é uma passagem da lição 1 do curso de misticismo telêmico. As inscrições ainda estão abertas, blá blá blá.